Muito bem. Aqui nós estamos diante da questão 1 do Exame Unificado 2017.2, que diz o seguinte: a aceleração da gravidade G pode ser medida com razoável precisão usando-se um pêndulo simples que consiste em um corpo de massa m preso a um fio de massa desprezível e comprimento L. Então a letra A pede: encontre a expressão do período do pêndulo em função de seus parâmetros. Ok? Então vou partir agora para a apresentação. Ok? Então a questão fala que nós estamos diante de um pêndulo simples. Então vou desenhar aqui um pêndulo aqui de massa m, o fio tem comprimento L, e aqui eu vou desenhar na vertical, tem um ângulo, eu vou chamar de θ. Então esse aqui é o clássico pêndulo simples. Então para analisar esse movimento, primeiro eu vou olhar aqui a posição x e a posição y desse pêndulo. Então vou colocar aqui num sistema de coordenadas, aqui nós temos o pêndulo, certo? Aqui tem o comprimento L. Esse pêndulo, era para ter feito uma reta aqui, né? Algo mais ou menos assim, ok. Então esse pêndulo aqui tem uma coordenada x, certo? E também tem uma coordenada y. Então vamos lá. A coordenada x desse pêndulo, deixa eu colocar aqui, x é igual a L, considerando o comprimento do pêndulo L, e aqui o ângulo θ, L cosseno θ. Esse é o componente x. E a componente y é L cosseno θ, certo? Considerando aqui, eu posso considerar que o y é negativo, então eu vou botar aqui, menos L cosseno θ, certo? Ok, daqui eu posso tirar as derivadas dessa expressão. Então, dessa de cima, eu vou ter x ponto é igual. L é uma constante, derivada de seno é cosseno, só que dentro tem um ângulo θ. Então seria a derivada do seno vezes a derivada do que tem dentro, θ ponto. Então vou botar aqui, θ ponto vezes a derivada do seno, que é cosseno de θ. E o y ponto, vindo daqui, é igual. A derivada do cosseno é menos seno. Então fica L θ ponto seno de θ. Daqui nós podemos tirar ainda que x ponto ao quadrado é igual a L ao quadrado, θ ponto ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. E daqui nós temos que y ponto ao quadrado é igual a L ao quadrado, θ ponto ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Agora, por que nós estamos calculando esses valores? Isso é porque se eu procurar, por exemplo, a energia cinética é dada por 1/2 da massa vezes as velocidades ao quadrado. Como eu tenho duas componentes, fica x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Daqui a gente tira que, colocando esses valores aqui em cima, como uma soma, então note que eu estou somando esses dois valores aqui, o y e o x. Então, se eu estou somando esses dois valores aqui, eu posso colocar o L ao quadrado e o θ ponto ao quadrado em evidência, e eu vou ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Então, somar esses dois é a mesma coisa do que eu colocar apenas L ao quadrado e θ ponto ao quadrado. Então, eu terei 1/2 de m L ao quadrado, θ ponto ao quadrado. E a minha energia cinética, aliás, a energia potencial, se eu considerar a posição do y, como eu considerei negativa, menos mgy. Só que o y, ele é L cosseno θ, certo? Pois bem, agora que eu tenho a energia cinética e a energia potencial, eu posso agora trabalhar com a lagrangiana, porque a lagrangiana é a energia cinética menos a potencial. De modo que eu vou obter, a energia cinética, 1/2 de m L ao quadrado, θ ponto ao quadrado, menos a energia cinética, que é esse termo aqui, que já tem um sinal de menos. Então, eu vou
menos com menos dá mais. Mais mg L cosseno θ. Ok? Então vamos lá. Agora, a partir daqui, eu posso obter as equações de movimento. Para isso, a gente vai utilizar a equação de Euler-Lagrange. Então, ddt da derivada da Lagrangiana com relação a θ ponto, certo? Menos a derivada da Lagrangiana com relação a θ. Isso tudo é igual a zero. Então, vamos obter, ó, aqui nós temos a Lagrangiana, então vamos obter o dl dθ, certo? Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó. Opa, ficou um pouco ruim isso aqui. Colocando aqui. Ok. Vamos obter. Vamos lá. Derivando a Lagrangiana em relação a θ, para obter primeiro esse termo segundo termo da equação. Então, vamos lá. Aqui nós temos, derivando a Lagrangiana em relação a θ, o único termo que depende explicitamente de θ é esse segundo termo, que é mgl cosseno θ. Então, derivando isso, derivado do cosseno é menos seno, nós vamos ter menos m é uma constante, g é uma constante, L, derivada do cosseno, é o próprio menos seno, que eu já botei o menos na frente, então fica seno de θ. Agora eu vou calcular a derivada da Lagrangiana com relação a θ ponto. Então, mais uma vez, olhando a Lagrangiana, a única dependência com θ ponto explícita é o primeiro termo. Derivando, nós vamos obter, né? O 2 morre com 2, fica m, L ao quadrado, θ ponto. Daqui, a gente pode determinar a primeira relação, que no caso nós temos que derivar em relação ao tempo, a derivada da Lagrangiana com relação a θ ponto, que é essa equação de cima aqui. Nós vamos colocá-la aqui e derivar em relação ao tempo. Nesse caso, a única coisa que depende do tempo é o θ. Então, o resto é constante, fica ml, agora eu derivo. Tinha θ ponto, agora fica θ 2 pontos. Pois bem, agora nós podemos substituir esse conjunto aqui. Podemos substituir esse conjunto aqui de equações aqui nessa equação de Euler-Lagrange. Então, nós vamos obter que ml ao quadrado θ 2 pontos, é esse primeiro termo, menos, essa derivada de cima já tem um sinal de menos, então fica mais mgl seno de θ igual a zero. Agora é o seguinte, podemos dar uma simplificada aqui, vou dividir tudo por ml ao quadrado. Então aqui eu estou dividindo tudo por ml ao quadrado. O termo da direita é zero, então não faz diferença. Então vamos obter θ 2 pontos mais g sobre L seno de θ igual a zero. Então, para comparar com o oscilador harmônico, a gente deve considerar pequenas oscilações. Isso é, fazer o θ ser aproximadamente igual ao próprio seno de θ. Então, daqui nós vamos obter θ 2 pontos mais ômega ao quadrado, θ igual a zero, onde ômega ao quadrado é o nosso g sobre L. Essa aqui é a frequência angular do movimento. Comparando com a equação do oscilador harmônico, nós sabemos que esse ômega é a frequência angular do movimento. Essa frequência angular também pode ser escrita como 2 vezes o π vezes a frequência. Essa frequência aqui, deixa eu repetir aqui, a frequência é 1 sobre t, onde t é o período. É o que a gente quer encontrar. A gente quer encontrar esse t, certo? Então daqui, ó, vamos puxar para cá. Vamos tentar isolar esse t.
isolando esse t aqui, nós vamos ter t é igual. Então, eu passo o t para o lado de cá, mantenho 2π e passo o ômega para baixo, né? Então, eu vou ter 2π sobre ômega. Isso por quê? Porque o ômega nós temos ele aqui, ó. Então, podemos substituir aqui. E nós vamos, colocando ele aqui, ó, nós vamos obter que o período é igual a 2π sobre... Opa, o ômega vai aqui, né? Raiz de G sobre L, certo? Então, vamos obter agora o período, finalmente, como a questão pede. Podemos colocar o 2π aqui. E essa fração pode ser invertida, dando G, L sobre G. Então, esse é o período do pêndulo simples. Ok, agora vamos dar uma olhada na letra B. A letra B é um pouco longa, eu não vou ler esse texto todo. Então aqui, ó, ele vai perguntar, vai pedir para você determinar o valor da gravidade. Aqui, ó, determine o valor da gravidade. Então ele dá todos esses dados aqui, ó. Basta substituir nessa expressão e, além disso, utilizar a equação de erros, né? Então fica como questão aí para vocês fazerem, mas posteriormente eu pretendo fazer para colocar o vídeo dela também. Nesse vídeo eu estou mostrando apenas o período do pêndulo simples. Muito obrigado, até a próxima.